Audio Jungle. Em 2004, Kevin Kalkoven e Gerald Forsythe, após uma tensa batalha, realizaram a aquisição da Cosworth e, depois, da PI Research. O jornalista americano John Oreovics, a convite de Kevin Kalkoven, esteve presente no dia do anúncio na Inglaterra e narra questões pré-anúncio, assim como bastidores no local. A convite do IndieCast Brasil, e com toda a permissão do jornalista americano, esta matéria será apresentada neste vídeo contemplando fotos e detalhes. Em paralelo, na abertura deste programa, assim como ao final, o IndieCast Brasil apresenta um breve relato sobre a Cosworth Assim e a separação definitiva da Ford em 2007. Assista a esta e outras programações e já pedimos o seu apoio. É gratuito e seu suporte é fundamental. Divirta-se neste e outros programas do IndieCast Brasil. Eu sou a Brenda e, desde já, muito obrigado pessoal. A Cosworth é uma empresa britânica de engenharia automotiva fundada em Londres em 1958, especializada em motores de combustão interna de alto desempenho, powertrain e eletrônica para automobilismo e indústrias automotivas tradicionais. A Cosworth está sediada em Northampton, Inglaterra, com instalações em Cottenham, Inglaterra, Silverstone, Inglaterra e Indianápolis, nos Estados Unidos. A Cosworth coleciona 176 vitórias na Fórmula 1 como fornecedora de motores, ocupando o terceiro lugar com mais vitórias, atrás de Ferrari e Mercedes. A empresa foi fundada como uma fabricante britânica de motores de combustão interna em 1958 por Mike Costin e Kay Duckworth. Seu nome de empresa, Cosworth, foi derivado como uma junção dos sobrenomes de seus dois fundadores, Costin e Duckworth. Ambos os cofundadores eram ex-funcionários da Lotus e a Cosworth inicialmente manteve um forte relacionamento com Colin Chapman. Quando a empresa foi fundada em 1958, Duckworth deixou a Lotus, deixando Costin na empresa. Até 1962, Costin trabalhou em projetos da Cosworth em seu tempo livre, enquanto era um engenheiro-chave da Lotus no desenvolvimento do Lotus 15 ao Lotus 26, bem como liderava o contingente da equipe Lotus em corridas estrangeiras, como evidenciado pelo escândalo da Lotus em Le Mans de 1962. Os motores iniciais de produção em série MK2, MK5, MK8 e MK14 foram vendidos exclusivamente para a Lotus, e muitos dos outros motores de corrida até MK12 foram entregues, também, à equipe Lotus. O sucesso dos motores da Fórmula Júnior, MK3, 4, 11 e 17, começou a trazer receitas não Lotus, e o estabelecimento da Fórmula B pelo Sports Car Club da América permitiu que a fundação financeira da Cosworth fosse garantida pelo aumento das vendas do MK13, um motor de corrida puro baseado no Lotus Twin Cam, através de sua dominação da classe. Essa segurança financeira recém-adquirida permitiu que a empresa se distanciasse do negócio de montagem de motores de estrada opcionais para Lotus MK7 e Elan, e permitiu que seus recursos fossem concentrados no desenvolvimento de motores de corrida. O primeiro cabeçote projetado pela Cosworth foi para a série SCA. Um verdadeiro sucesso foi alcançado com o próximo FVA de dupla árvore em 1966, quando a Cosworth, com a ajuda de Chapman, convenceu a Ford a comprar os direitos do design e assinar um contrato de desenvolvimento incluindo uma versão de 8 cilindros. Isso resultou no DFV, que dominou a Fórmula 1 por muitos anos. A partir desta época, a Cosworth foi apoiada pela Ford por muitos anos, e muitos dos projetos foram de propriedade da Ford e nomeados como motores Ford sob contratos semelhantes. Outro sucesso da série na década de 1970 colocou a Cosworth em uma trilha crescente. A Cosworth, então, passou por uma série de mudanças de propriedade. Depois que Duckworth decidiu que não queria se envolver com o negócio diário de administrar uma empresa em crescimento, ele vendeu a propriedade para a United Engineering Industries em 1980, mantendo sua presidência vitalícia e envolvimento técnico diário com a Cosworth, e tornando-se um diretor do conselho da UEI, que era um grupo de pequenas e médias empresas de tecnologia, que foi adquirida pela Carlton Comunicações em 1988. Carlton estava principalmente interessado em algumas das empresas audiovisuais do portfólio e a Cosworth era uma má opção para elas. Um novo comprador para a empresa no setor de engenharia automotivo foi procurado, e a tradicional empresa de engenharia Vickers comprou a Cosworth em 1990. Em setembro de 1998, a Vickers vendeu a Cosworth para a Audi. A Audi manteve a unidade de engenharia, fabricação e fundição que chamou de Cosworth Technology e vendeu a divisão de motores de corrida, Cosworth Racing, e sua divisão eletrônica, PI Research, para a Ford. Em dezembro de 2004, a Audi anunciou que vendeu a Cosworth Technology para a Marley. A Cosworth Technology foi então renomeada como Marley Powertrain em 1º de julho de 2005.
Em 15 de novembro de 2004, a Ford vendeu a Cosworth Racing para os proprietários da Champ Car, Gerald Forsythe e Kevin Kalkoven. Em dezembro de 2004, a Ford também vendeu a PI Research para Kalkoven e Forsythe, criando o atual grupo Cosworth. Desde 2006, a Cosworth se diversificou para fornecer consultoria de engenharia, eletrônica de alto desempenho e serviços de fabricação de componentes fora de sua base de clientes de automobilismo clássico. Em 25 de fevereiro de 2008, a Cosworth recebeu um contrato de $5,4 milhões da Marinha dos Estados Unidos para desenvolver um motor de combustível pesado para seu veículo aéreo não tripulado, Van RQ-21A Blackjack. A Cosworth forneceu seus últimos motores de corrida de classe rainha para uma equipe de F1 em 2013, a Marussia F1 Team. Em 2007, o nome Ford foi removido das peças do motor, pois o fabricante optou por não continuar patrocinando o campeonato da Champ Car. Várias outras mudanças no motor foram feitas, nomeadamente a remoção da válvula pop-off calibrada projetada para limitar a pressão de turbo, substituída pela eletrônica do motor. Os motores foram enviados pelas equipes de corrida para a Cosworth para reconstrução. Em 2007, a Champ Car mudou para o novo chassi Panos DT01, para fornecer melhor canalização de fluxo de ar para o motor. A Champ Car fundiu-se com a Indy Racing League antes da temporada de 2008, e a Cosworth atualmente não fornece motores para nenhuma série americana de corridas de open wheel. Há evidências de que a Cosworth estava trabalhando em um V8 push rod de 400 cm3 nos moldes do Wilmore Mercedes 500i para explorar a peculiar brecha nas regras das 500 milhas de Indianápolis sobre a definição da palavra motor push rod, permitindo que tais motores com push rods extremamente curtos impulsionassem o turbocompressor, mas aparentemente nunca foi concluído. Em meados de 2003, a Cosworth forneceu um motor XG 3,5 litros V8 com o emblema de um motor Chevrolet Gen 4 para as equipes da IRL depois que o motor proprietário Chevrolet Gen 3 se mostrou inadequado contra os rivais R Hondas e Toyotas durante a temporada de 2003. Enquanto muitas equipes deixaram a Chevrolet após a temporada de 2003, aquelas que permaneceram viram uma melhora significativa no desempenho com o novo motor Chevrolet em comparação com suas unidades anteriores. O XG terminou em segundo lugar em sua primeira corrida em Michigan em 27 de julho de 2003. Venceu 3 corridas naquela temporada com o novo XG. O XG foi reduzido em tamanho para 3 litros para a temporada de 2004 e venceu uma corrida em 2005 durante a última temporada da Chevrolet na IRL. Os bastidores da compra da Cosworth, por John Horowitz. Bastidores inéditos e, pela primeira vez, na internet brasileira, com exclusividade. Créditos a John Horowitz, gentilmente cedidos ao IndyCast Brasil. Em novembro de 2004, Kevin Kalkoven e Gerald Forsythe adquiriram a Cosworth Engineering e a PI Electronics a Ford Motor Company como forma de garantir o fornecimento de motores para outra das suas recentes aquisições, a Champ Car. Kalkoven e Forsythe tinham saído vitoriosos sobre Tony George e a Indy Racing League na batalha pelos ativos da kart num leilão de falência, 10 meses antes, e a IRL ainda fazer de tudo para levar a Champ Car à falência, isso utilizando-se das piores maneiras inimagináveis. Kalkoven levou Robin Miller, John Horowitz, e mais alguns jornalistas com ele para a Inglaterra para anunciar a aquisição ao pessoal da Cosworth e ao mundo. Robin e eu combinamos encontrar-nos com Kevin em Detroit para o voo para a Inglaterra. O Robin levou-nos até lá e foi divertido, mas quase aterrador. Ele usou o cruise control como acelerador, andou a centímetros dos carros da frente e xingou muito a todos os infelizes motoristas por quem passamos. Bons tempos! Nova Escócia, sábado, 13 de novembro. Bem-vindo a Cracóvia, que não é tanto um destino mas um estado de espírito onde as cores são o verde e o dourado, exceto o vinho, que é frequentemente tinto, e as possibilidades são limitadas apenas pela imaginação. Cracóvia é o vórtice que rodeia Kevin Kalkoven, um australiano de 60 anos, que passou por Londres e Vale do Silício e que, na sua segunda carreira como capitalista de risco, entrou no mundo do automobilismo há 22 meses. Desde então, Kalkoven tornou-se um dos principais intervenientes no desporto, fundando uma equipe na Champ Car em conjunto com Craig Pollock, antes de unir forças com Gerald Forsythe e Paul Gentilozzi para comprar e, em última análise, salvar a falida kart. Cracóvia é um alvo em movimento, normalmente sob a forma do jato Gulfstream G5 de Kalkoven. Kalkoven lidera um grupo dos seus associados e um punhado de jornalistas de corridas em estado de choque numa Honda de Moscow Martinis. Isto envolve beber um pedaço de caviar com a parte de trás do polegar e beber vodka puro. Acredite em mim, não vai encontrar isto no menu de bebidas dos bares em Indianápolis. Kalkoven está em clima de celebração porque está a caminho de Londres para anunciar ao mundo, e aos próprios empregados, já agora, que ele e Forsythe compraram a Cosworth Racing a Ford Motor Company. O Projeto Tango.
Como a equipe de Kalkoven apelidou a aquisição da Cosworth, tem vastas implicações políticas, tanto na luta pelo controle das corridas americanas, Open Wheels, como no espectro geral do desporto automobilístico mundial. De repente, a Kalkoven está presente na Fórmula 1 e no Mundial de Rallys, para além de ser um dos principais fornecedores de motores da Champ Car e da Indy Racing League. Hotel Conrad, Londres, domingo, 14 de novembro. Com o anúncio da Cosworth marcado para amanhã de segunda-feira, os jornalistas de olhos esbugalhados pensam que terão a melhor parte do dia para descansar ao aterrissarem no domingo de manhã. Mas Kalkoven tem outras ideias. Decidiu que tínhamos de almoçar num restaurante favorito, o Waterside Inn em Bray, gerido pelos irmãos Hawks, que foram chefes de cozinha pessoais da rainha. A conversa que se seguiu foi mais ou menos assim. Boa tarde, Waterside Inn. Olá. Gostaria de saber se seria possível arranjar uma mesa de almoço para 12 pessoas num curto espaço de tempo, digamos 1 hora? Lamento, mas isso é impossível. É nosso costume me aceitar reservas com 90 dias de antecedência. Diga ao Diego que é o Kevin Kalkoven que está no telefone. Após uma longa pausa. Sr. Kalkoven, 1h30 seria adequado? Podemos arranjar uma sala privada. Normalmente reservamos para 20 pessoas, só por segurança. E o Pierre Wildman, um associado da KPLJ Ventures de Kalkoven, enquanto nos dirigimos para o oeste, em direção a Bray. O Kevin tem amigos em todo lado onde vamos. O almoço prolonga-se até às 18 horas. O Wildman e Jim Cox, da Ernst Young, que está, mais ou menos, permanentemente destacado para a conta da Kalkoven, estiveram no Reino Unido nas últimas 3 semanas para alinhar os complicados acordos que transferiram a posse da Cosworth para Kalkoven e Forsyth, enquanto negociavam contratos de fornecimento de motores de Fórmula 1 com Red Bull e Minardi. Kalkoven lançou a bomba da Cosworth a Wildman e Cox enquanto estes caminhavam nos boxes do GP da Austrália em 23 de outubro. Fim das férias, senhores! Não só Kalkoven e Forsyth enfrentariam, sem dúvida, oposição na correria insana para a aquisição da Cosworth, como também havia um prazo extremamente apertado, até 15 de novembro, da FIA para as inscrições no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2005. Não havia margem para erros no projeto Tango. Notavelmente, Kalkoven comprou a Cosworth sem ver, quase que às cegas. Isso mostra o quanto ele confia em Wildman e Cox. Mas o próprio Kalkoven é extremamente direto e fácil de negociar. Divertido também. O Kevin e eu sentamos há cerca de 1 mês e escrevemos um esboço do negócio numa única folha de papel. O contrato final saiu tal e qual como resumimos nesse dia. Isso é um testemunho da integridade de um homem como o Kevin. Ele e a sua equipe tinham o melhor plano para levar a Cosworth para o futuro. Diz o diretor-geral da Cosworth Racing, Tim Hutchins, Northampton Rugby Club, segunda-feira, 15 de novembro. Kalkoven, acompanhado por Wildman, Cox, o Dan Petit e Ross Johnson, o P e o J da KPLJ Ventures, voa para Northampton a bordo de um helicóptero. Todos são entusiastas de aviões. O Wildman, um engenheiro de formação, serve de piloto de reserva quando as aventuras espontâneas de Kalkoven obrigam os pilotos habituais a fazer horas extras. Petit adquiriu um dos primeiros jatos Gulfstream G500, o que levou Kalkoven a atualizar-se para o futuro G550. Kalkoven, que tem licença para pilotar o seu Gulfstream, troca os seus jatos de 2 em 2 anos. Hutchins convocou uma reunião sem precedentes de todos os 520 empregados da Cosworth no Northampton Rugby Club. No carro, a caminho de lá, Kalkoven conversa com o motorista que a Cosworth enviou para ir buscar a festa. Retoma o tema quando Hutchins o apresenta à equipe. Tinha um belo discurso escrito para comunicar, mas decidi descartá-lo por uma simples razão. No caminho para cá, falava com o Brian, o senhor que teve a amabilidade de me vir buscar. Perguntei-lhe, o que é que as pessoas da Cosworth querem ouvir? E ele respondeu, será que ainda vamos ter emprego? E, será que ainda vamos continuar nas corridas? A direção da empresa vai continuar a ser a mesma e estamos muito atentos e conscientes das carreiras de todos os empregados aqui. Vamos continuar a correr? Sem dúvida. E é por isso que estou aqui. Sou um homem de negócios, sou um investidor. Já não dirijo empresas, graças a Deus. Mas sou apaixonado por esportes e engenharia automobilísticas e considero uma grande honra poder adotar a herança da Cosworth e permitir que se desenvolvam para o futuro. Sem um minuto a perder num cronograma cuidadosamente coreografado, a equipe de Kalkoven, acompanhada por Hutchins, regressa a Londres em helicóptero para uma conferência de imprensa para anunciar a venda da Cosworth e da Jaguar F1 pela Ford. Depois de ter anunciado, a 17 de setembro, que ia abandonar a Fórmula 1,
Os negócios com Cal Coven e a Red Bull ajudaram a Ford a sair de forma mais tranquila. Foi um negócio bastante complexo, mas conseguimos fazer o melhor resultado possível e asseguramos o melhor futuro para estas empresas e negociamos um acordo que minimiza o impacto ou as consequências para o esporte. Comenta Richard Perry Jones, vice-presidente de desenvolvimento global da Ford. Consideramos seriamente todas as propostas e ofertas e concluímos que, no cômputo geral, a proposta da Cal Coven e Foresight era decisivamente a que queríamos aceitar. Kevin e Gerald agiram rapidamente e conseguiram concluir o negócio a tempo, o que era importante porque a Fórmula 1 tinha um prazo de 15 de novembro para as inscrições no campeonato. A sua conduta comercial foi exemplar. Perry Jones diz que foram recebidas cerca de 60 propostas para Cosworth, das quais 5 mereceram séria consideração. Mas ele se recusa a identificar outros concorrentes para a empresa. Cosworth Racing, Northampton, terça-feira, 16 de novembro. Viajando de comboio desde Londres, Cal Coven parte para visitar a sua mais recente aquisição. Acompanhado por uma equipe de filmagem e por uma comitiva de 12 pessoas, passeia por entre as vastas fábricas da Cosworth. Durante um almoço de petiscos na sala de reuniões do Cosworth Octagon, Cal Coven falou sobre o estranho caminho que o levou a comprar a Cosworth e a oposição que encontrou pelo caminho. Ele acredita que o fundador da Indy Racing League, Tony George, fez uma oferta silenciosa pela Cosworth num esforço para fazer desestabilizar a Champ Car, uma alegação que George negou através de um porta-voz da IRL. Cal Coven não está convencido. Parece que tem uma propensão incrível para me desviar de balas. É a terceira vez que eles tiveram a oportunidade de acabar com a Champ Car e falharam. Nós saímos vitoriosos porque o nosso plano fazia mais sentido em termos comerciais. Mas qualquer um pode comprar um legado e um pouco de história. O importante é o que se faz com isso. Parece que Cal Coven e companhia ganharam a batalha pela Cosworth porque estavam mais bem preparados, de uma forma que faz lembrar quando a Open Wheel Racing Series, consórcio que assumiu os ativos da kart ao final de 2002, apesar de Tony George ter oferecido mais 10 milhões de dólares em dinheiro. Ironicamente, George também não conseguiu obter o controle dos motores Cosworth da Champ Car nessa ocasião. Ao negociar uma questão como esta, no caso a compra da companhia e tudo o que nela é envolvido, direta e indiretamente, passamos muito tempo estabelecendo a nossa posição como vendedor. Temos de demonstrar que compreendemos o pacote completo. Fizemos o trabalho de base envolvendo leis sindicais e leis laborais com advogados especializados. Entre eles, a IRL e Tony George não tinham explorado totalmente as consequências dos passivos contingentes, que totalizam cerca de 60 milhões de dólares. Por outras palavras, estávamos preparados para assumir o risco de um montante muito substancial. Mas eu fiz carreira com empresas e transformando-as em negócios de sucesso. Nesse aspecto, a Cosworth não é diferente da JDS Uniphase. Consideramos que tem um enorme potencial e tensionamos transformá-la num negócio extremamente rentável. Entretanto, a Cal Coven desliza para destinos desconhecidos, com mais aquisições à frente. Se queres que o Kevin se interesse por algo, diz-lhe que não tem dinheiro para isso, diz um Calcóvia. PI Electronics? Sim, o maior concessionário Aston Martin em Inglaterra? Por que não a própria Aston Martin? Olá, meu nome é John Orevix. Ou apenas Oreo. Adoro carros desde criança e descobri as corridas quando me mudei para Indiana. Tudo começou com uma visita de estudo do 5º ano ao Indianapolis Motor Speedway. O meu primeiro dia na Indy foi o dia em que Jane Gantry se tornou a primeira mulher a qualificar-se para as 500 e eu assisti à corrida pela primeira vez em 1978. Tive o privilégio de cobrir as corridas da Indy durante 25 anos para os principais meios de comunicação social, incluindo National Speed Sport News e a ESPN, e esse trabalho levou-me a percorrer o mundo. Sempre detestei que me chamassem Fóreo, mas o Bruce McCaw fez com que o apelido pegasse durante os 2 anos em que trabalhei na PAC West Racing, e agora adoro uma alcunha tão óbvia. Em 2001, fui de carro a todas as corridas que fiz neste continente, de Monterrey, no México, a Vancouver, na Colômbia Britânica. Quase sempre prefiro conduzir do que voar. Atualmente, trabalho predominantemente em projetos de livros, incluindo o recentemente publicado O Tempo Voa, a história da PAC West, em breve, uma história das corridas de Indy desde a Segunda Guerra Mundial. Tenho opiniões fortes sobre corridas, música e o simples pé tranquilo. E não tenho medo de as partilhar. Por favor, junte-se a mim para a viagem.
jungle.